Oi, gente, boa noite. É, será que gostaria de um feedback aí? Estão me ouvindo? Tá funcionando o áudio, vídeo? Aí, Ana Cristina, boa noite. Ana, me dá um feedback, por gentileza. Tá ouvindo? Tá me vendo bem? Tá ouvindo bem? Como é que tá o áudio aí? Tá legal? Ah, boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem, então? Tá legal o áudio, a imagem também? Então, gente, começando aqui, dando uma boa noite a todas. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui hoje nessa noite, fazendo essa live para vocês, né? O pessoal vai chegando aos poucos, vai entrando. Então, vou me apresentando, né? Me chamo Josi Carlin da Silva Teixeira, sou enfermeira, professora do SEG, da Escola Técnica Cecília Meirelles, de Porto Alegre. É, sou também mestre em saúde mental pela UFSM de Santa Maria e também especialista em saúde mental pela Unicinos. Hoje eu vim aqui então falar um pouco para vocês sobre o tema proposto da live, que é saúde mental em tempos de pandemia. Bem, vamos conversando, deixar o pessoal ir chegando aqui, vamos dar um tempinho. Quem for entrando, gente, pode ir compartilhando, curtindo, colocando seus comentários na live, as suas dúvidas, né? Vamos trocando, né? À medida do possível. É difícil, né? Num período curto responder a todos, né? Se tiver muitas questões, mas eu prometo que depois respondo no final da live. Vamos aguardar uns 5 minutinhos aí para que o pessoal consiga ir chegando. Então a gente vai falar uh, a questão, né, da saúde mental, o enfrentamento que a saúde mental está vivendo, as dificuldades, né, muitas em função da pandemia do coronavírus, né? Então a nossa saúde mental diretamente afetada, né, com a questão do isolamento. Por isso a importância e a relevância de nós trazermos essa live para vocês, saúde mental em tempos de pandemia. Gostaria de pedir, pessoal, quem for entrando, vai colocando lá, coloca o seu nome, né? O nome já aparece, mas da onde é, se é aluno, se é colega de trabalho, professor, se é amigo que está assistindo a live também, para a gente saber quem está entrando, quem está participando da live. Bem? E a live, pessoal, ela também vai ficar disponível, ela fica gravada, né, para quem tiver interesse e quiser assistir depois, né, ela fica salva, né, então podem assistir depois em outro momento. Vamos deixar o pessoal entrar aos poucos, pode ser que o pessoal venha chegando, vai entrando na nossa live aí, saúde mental em tempos de pandemia, né, questão muito importante nesse momento em que a gente vive no mundo, né? Não só no Brasil hoje, mas em todo o mundo. A gente está enfrentando essa pandemia, né? Que está afetando diretamente a nossa saúde. Gostaria de dizer também, vamos esperar mais um tempinho para começar de fato, enquanto o pessoal vai entrando. Pode começar, Michel, tá cheio de gente. Tá, mas eu já comecei, tô falando. Ah, eu sei, Michel. Hã? Ó, gente, desculpa aí, o meu suporte aqui
veio me dizer que eu achei que não estavam me ouvindo. E aí, agora aqui sim, pessoal. Desculpem, eu não estava visualizando que já tinha entrado muita gente. Eu estava visualizando como só 2 pessoas tinham entrado. Tá? Peço desculpas. É a minha primeira live, gente. E aí o meu suporte veio aqui na porta do escritório e me disse que eu podia começar porque já tinha bastante gente na live. E eu tava visualizando só 2 pessoas. Tá bem? Mas assim, ó, que bom. Agora consegui aqui, gente, visualizar as pessoas que estão entrando. Uma boa noite a todos, gente. Desculpa esse erro inicial aí, né? De atraso. Porque eu não estava visualizando mesmo aqui. Já tinham várias pessoas entradas e eu estava visualizando só 2 aqui. Então, peço desculpas. Tá? Uma boa noite a todos. Gostaria de dizer que o pessoal entrando, gente, eu peço por gentileza que coloquem a sua origem, né? Se é aluno, né? Do SEG, de qual a cidade, se é colega, se é professor, né? Para que a gente saiba de onde é, se é amigo, né? Para que a gente fique sabendo. Vou me apresentar então novamente. Eu me chamo Josi, sou Josi Carlin da Silva Teixeira, sou professora do SEG de Porto Alegre, Escola Técnica Cecília Meirelles. Sou especialista em saúde mental pela Unicinos e também tenho mestrado pela UFSM, lá de Santa Maria, tá bem? Então, gente, a gente veio falar aqui um pouco hoje sobre a saúde mental em tempos de pandemia. Para introduzir esse assunto, pessoal, eu digo para vocês aqui, pode ser que eu não consiga responder algumas pessoas, né? E não vou conseguir, vi agora visualizando que tem muita gente entrando, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Fico muito feliz, né? Que vocês estejam participando da live. Se eu não conseguir responder, que eu não vou conseguir estar falando e visualizando aqui as questões, no final da live vocês podem ter certeza que eu respondo a todos, tá? Pra gente então começar a falar sobre saúde mental, não tem como a gente falar em saúde mental em tempos de pandemia se a gente não contextualizar um pouco da nossa história, uma breve introdução, né, gente? Que a saúde mental ela ainda traz um estereótipo muito grande, né? Infelizmente, né? A gente sabe de toda a história, né, da saúde mental. Para quem não sabe, quem não é da área, eu indico que vocês podem assistir um documentário muito bom que eu passo na primeira e segunda aula, quando eu tenho com os meus alunos lá com vocês, né? Que é a Loucura e Liberdade, né? Que é um documentário excelente para entender todo o contexto da saúde mental, o que nos leva a ter ainda um preconceito, um estigma muito grande, né? Por parte da população leiga com relação à saúde mental, muitas vezes, infelizmente também ainda tem um preconceito grande por parte de profissionais quando prestam esse atendimento. E a gente ouve muitas coisas ainda, tipo, quando chega um usuário ao serviço de saúde, às vezes, de novo, né? Lá vem o fulano de novo. Os estereótipos de aquele esquizofrênico, aquele maluco, ele é louco. Então são estereótipos que até hoje, infelizmente, a gente ainda carrega, né? Mas assim, trazendo para vocês o quanto é importante eu com vocês, né, com os meus alunos, pessoal, quero dizer para vocês que tô vendo aqui as pessoas entrando, né? Que bom, né? Sejam todos bem-vindos novamente, os alunos, em especial aos alunos do SEG de todo o Rio Grande do Sul que estão participando da live aqui, aos meus queridos que já foram meus alunos da saúde mental e aos que serão, né? Tô com muita saudade de voltar às aulas. O que eu quero dizer para vocês que nós como profissionais a gente tem um papel muito importante para desconstruir esse estereótipo que tem na saúde mental ainda, que é muito forte. Então a gente tem que buscar, né? A gente quando ouve alguém falar dessa forma, se referindo a alguma pessoa com alguma doença mental, como louco, como dissimulado, aquele esquizofrênico, a gente pode sim
sinalizar, não, não é dessa forma, né? Uma pessoa com alguma questão de doença mental, e conversando e destruindo, né? E rompendo com esse estereótipo que ainda existe, né? A gente eliminando isso. E adentrando, de fato, na saúde mental, né, gente? Eu peço quem está entrando na live, gente, compartilhem, né? Podem compartilhar, curtir a live para que outras pessoas vão entrando também. E agora entrando, de fato, né? Vocês desculpem o início ali que eu me perdi, né? Que achei que tinha 2 pessoas, só para quem está entrando agora, então. Eu sou a professora Josi, do SEG de Porto Alegre, Escola Cecília Meirelles, e vou falar sobre o tema saúde mental em tempos de pandemia, tá? E não tem como a gente começar a falar em pandemia sem falar antes, sem entender, né, pandemia e saúde mental em tempos de pandemia, sem a gente saber o que é saúde mental, né? E aí eu pergunto para vocês aí, vocês que estão aí, o que é saúde mental para você? Se quiserem ir me respondendo aqui, gostaria de saber de vocês qual o conceito que vocês têm de saúde mental e o que de fato é saúde mental para vocês. Coloquem lá nos comentários para a gente discutir no decorrer depois. Porque para mim, posso dar o meu exemplo, para mim, o que é saúde mental para mim? Posso dizer para vocês que saúde mental é a minha família, né? A minha família são fatores que me trazem saúde mental, né? O meu esposo, meus filhos, meus pais, né? São fatores que fazem com que eu tenha saúde mental, me propiciam saúde mental. Isso é saúde mental para mim. Agora, pode ser que para vocês, pode ser que esses fatores que eu estou dizendo que para mim é saúde mental, pode ser o que leve vocês ao adoecimento, né? Porque o que é saúde mental para mim, pode ser que para vocês não seja. Pode ser que para vocês seja o fator que leve ao sofrimento e ao adoecimento, né? Então, só para a gente contextualizar um pouco que saúde mental, ela é subjetiva, né? E ela é o que para mim pode ser um fator de adoecimento, para vocês pode ser um fator que seja um fator de bem-estar, um fator que lhes faça bem, né? Então, gente, peço de novo, quem for entrando, tomar uma aguinha aqui, vá compartilhando, tô vendo ali, quero agradecer a todo mundo que tá entrando na live, tô muito feliz, vou ler com carinho todo mundo depois, não tô conseguindo acompanhar aqui, mas eu vi aqui na corrida uma pessoa, várias, todos vocês que estão entrando, para mim, gente, são muito importantes, né? Essa live eu fiz com muito carinho, pensando em todos vocês, né? Mas eu quero destacar uma pessoa que eu vi que ela entrou, passou aqui corrida e eu vi, que é a pessoa que me constituiu como trabalhadora de saúde mental, que ela tá na live e eu vi que ela passou aqui, que ela entrou. Marlene Gomes Terra, uma pessoa que eu quero agradecer muito, uma super profissional, enfermeira, pós-doutorada de saúde mental, e agradeço a ela se eu sou essa pessoa que eu sou hoje, trabalhadora de saúde mental. Não tinha como eu não fazer esse agradecimento a ela, tá bem, gente? Entrando, então, nas questões saúde mental em tempos de pandemia, é importante a gente destacar, né, é super importante, que os problemas psicológicos, gente, sociais, que forem apresentados nesse período, né, eles não poderão ser classificados como doença depois da pandemia, né, e sim como uma situação normal diante de uma situação anormal que a gente está vivendo agora, que é a pandemia, né. É diferente de alguém que já tinha alguma questão psicológica, alguma questão psíquica, de pessoas que desenvolveram em função da pandemia, né? N funções. Aí a gente vai falar um pouco para a gente conseguir ir contextualizando vários comentários aqui, gente. Eu tive que dar uma olhadinha aqui.
imenso carinho a todos que estão entrando, os alunos de todos os SEGs do Rio Grande do Sul, agradeço a todos os amigos, todos os colegas que estão entrando, peço que compartilhem a live, né? Coloquem ali de onde são, né? O pessoal está colocando aqui, né? São alunos, são professores, são amigos, de qual cidade são, para que a gente consiga saber depois quem foram as pessoas que participaram da live. Então, gente, aí, pessoal, boa noite, João. Prazer em revê-lo, em vê-lo. Gente, eu tô com muita saudade das aulas, de estar em sala com vocês, né? Isso, agora em ver o pessoal entrando aqui, tá me dando mais saudade ainda, tá? Mas tá me fazendo muito bem pra minha saúde mental em vê-los aqui, tá? Então, o isolamento, gente, voltando aqui pro nosso contexto, né? A nossa saúde mental, em função do isolamento, tá sofrendo várias questões, né? Tá? A gente tá, pode-se dizer que muitas pessoas estão tendo um desequilíbrio emocional em função do isolamento, né? Pessoas que já tinham alguma situação, tinham alguma questão de crise, alguma outra patologia psíquica, de saúde mental, tende com o isolamento a piorar. E as pessoas que não tinham, pode ser que venham a desenvolver alguma situação, né, ansiedade, depressão, em função do isolamento que a gente está vivendo, né? O que isso está acarretando na saúde mental das pessoas? O desemprego diretamente, né, que é uma situação que as pessoas estão vivenciando nesse momento. Muitas pessoas, né, a gente teve até estudos, né, e notícias que trazem isso, que a gente tem como visualizar. O desemprego é um dos grandes fatores que está influenciando diretamente, ou as pessoas nesse tempo de pandemia, ou elas perderam o emprego, ou elas tiveram redução de carga horária, o que leva a uma redução também salarial, uma redução financeira, que acarreta N situações na sua vida, né, na organização financeira da sua vida, né. É um fator bem relevante que leva a estresse, ansiedade, irritabilidade, por essa questão de ter essa dificuldade, né, a pessoa não sabe se ela, nesse período também é difícil conseguir um outro trabalho, porque as empresas e as instituições não, né, estão demitindo, não estão contratando, até mesmo que a gente vive essa situação de que cada vez mais empresas fechando, diminuindo, tendo redução de pessoal, né? Então é um fator. Dívidas também, né? As pessoas que já tinham alguma dívida ou que adquiriram, acabam também tendo um sofrimento, né? Ficando muito angustiado com as questões de ter uma conta para pagar, né? A gente ter aquele compromisso e não estarem conseguindo nesse momento cumprir com a sua obrigação, com o seu compromisso ao qual fizeram. Então pode ser que seja um fator que gere estresse, que gere ansiedade também nesse período. Como a gente falou no início, vou tomar uma aguinha aqui para mim. Como a gente falou no início, que eu dei o exemplo para vocês, que a minha família é um fator que me traz bem-estar, as relações, né, pode ser também um fator que leve ao estresse, né. Nesse período de isolamento, em que as pessoas ficam muito em casa, né, que muitas vezes pessoas que não tinham uma convivência tão grande por um longo período de tempo, agora com o isolamento social as pessoas ficam muito tempo, né, a indicação é que fiquemos em casa, então as pessoas ficam em casa e essas relações às vezes já estão desgastadas ou, né, acabam se desgastando em função do isolamento, mas a gente tem notícias e estudos que estão sendo feitos de que as relações estão se rompendo em função da pandemia.
Mas também a gente tem que pensar que algumas relações que estão se divórcios, um exemplo que estão acontecendo durante a pandemia, provavelmente já são relações que vinham desgastadas e com esse isolamento, com a pandemia e as pessoas ficando isoladas em casa, somente piorou, né? Uma relação que já era ruim ficou pior ainda. Então as pessoas estão no limite, né? Medo, gente, também muito medo. É um fator que durante o isolamento está causando muita angústia, muita ansiedade, medo de N questões que nós sentimos, tanto quem está trabalhando como quem não está trabalhando, né? Não está nesse momento, mas a gente sente muito medo. Sente medo de quê? Sente medo de passar o vírus para outra pessoa, sente medo de, né, transmitir para um ente querido e perder esse ente querido. Esse é um medo bem acentuado que a gente vê muitas pessoas referir essa questão do medo da transmissão para um ente querido e perder esse ente querido, medo de morte de si próprio, né? Medo de perder uma pessoa que a gente ame muito. Então são N medos. Ser demitido, a gente já falou. Gente, eu tô fiz boa noite, gente, a todos que estão entrando, sejam bem-vindos, compartilhem a live, deem um oizinho de onde são pra gente saber. Obrigado, meus queridos. Cláudia entrando, pessoal, boa noite a todos. Situações também, a sensação de impotência, gente, é um fator bem agravante também, que gera sofrimento, né? As pessoas se sentindo muito impotentes frente à situação da pandemia, desse isolamento, de impotência mesmo, da gente não conseguir fazer o que deseja, de não conseguir ajudar da forma que gostaria, isso causando muito sofrimento, né, pela questão de tu te sentir impotente frente a uma pandemia, que é mundial, né, e a gente não consegue dar conta de muitas coisas e gera, né, muitas angústias e muito sofrimento. Irritabilidade também, né, gente, as pessoas por ficarem em casa muito isoladas, né, sem ter um convívio, acabam ficando muito irritadas, não conseguem controlar, né, o seu humor. Angústia também, gente, angústia, né, que é um fator, é uma questão que mais aparece, assim, né, a gente tem estatisticamente falando, dados de ansiedade, depressão cada vez mais elevado, né, as pessoas cada vez mais sofrendo de ansiedade, de depressão. Mas dentro da angústia, a gente tem que diferenciar, né? Um exemplo para vocês aqui, a gente tem uma angústia, que ela pode ser um fator, né, é um fator bem ruim, né? Que está acontecendo durante a pandemia, mas tem também a angústia que é uma angústia que auxilia, né? Posso dar um exemplo para vocês aqui no meu caso. Eu estava angustiada hoje, né? E agora fiquei angustiada aqui quando meu suporte ali, que foi meu marido, me gritou ali que a live estava rolando, né? O pessoal estava entrando e eu não tinha acompanhado. Fiquei angustiada com isso. Mas é uma angústia que ela acontece, mas logo eu volto ao meu estado normal, né? Então essa é uma angústia boa. Uma angústia que eu tive hoje de manhã, pensando em fazer um roteiro do que eu ia falar, né, com os tópicos, e pensando como seria a live. Então, uma angústia que me motiva, uma angústia que me faz buscar, né, buscar um exemplo, o que eu falaria hoje na live para vocês. Essa é uma angústia boa, porque a partir dessa angústia, ela me motiva a buscar. No momento que acabar essa live, que passar essa minha angústia, eu vou voltar ao meu normal. Um exemplo, né? Essa é uma angústia boa. Também a gente pode falar da tristeza, que também está acometendo muitas pessoas nesse período, por N questões. Não conseguir ficar com a sua família, né? Se sentir triste, né? Tinha um convívio bem legal com a família e nesse momento não está conseguindo. Então, se encontra entristecido, né? Mas também a gente tem que
diferenciar, gente, tristeza de depressão, porque tristeza é uma coisa e depressão é outra, né? A tristeza, ela é um sentimento, né? A gente tem, mas ele passa. E a depressão, ela pode, né, evoluir para outras coisas, é uma patologia. E o que eu quero dizer para vocês é que a tristeza é normal a gente se sentir triste, né? Enquanto que a depressão não, a depressão a gente precisa de tratamento. Então a gente tem que identificar quando essa tristeza evolui para uma depressão. É isso que eu quis lhes dizer, tá? Também que a tristeza ela tem um fator positivo, né? Ela não é de um todo ruim, né? Porque a tristeza, quando a gente se sente triste, a tristeza ela me motiva a por que eu tô triste? E eu vou buscar uma solução para essa tristeza. Ela me dá esse feedback. Então, se eu tô triste por algum motivo, uma situação que aconteceu, eu vou buscar reverter essa situação ou ver o que aconteceu. Então, ela pode ser também motivadora, tá? Outras coisas aqui que eu gostaria de falar para vocês. Mais ou menos, gente, sobre o que a gente está vivendo, né? De sentimentos e situações que estão afetando diretamente. Boa noite, pessoal, entrando aí, sejam bem-vindos a todos, né? Os alunos do SEG, é muito bom tê-los aqui, gente. O pessoal tá entrando aí. Voltando aqui, gente. Peço que compartilhem, gente. Compartilhem a live, dê um ok ali. Digam de onde são, né? O pessoal tá entrando ali, são amigos, são alunos, de qual escola, tá bem? Então, nesse momento aqui, a gente falou sobre a saúde mental em tempos de pandemia, o que está afetando as pessoas diretamente. Nesse outro momento, a gente vai conversar um pouco sobre... Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Que bom aqui o pessoal dizendo que ama a escola. Gente, outro recadinho que eu quero dar para vocês. Continuem os estudos, né? É difícil às vezes, né, nesse período aí, mas vamos continuar. Entrem no AVA lá, né, o ambiente virtual de aprendizagem, e continuem estudando, né? A escola está funcionando, as aulas estão acontecendo, né, para quem deseja iniciar ou para quem meio que deu uma parada. Voltem lá, gente, acesse o AVA, ambiente virtual de aprendizagem, e continue. Não dá pra gente parar com essa situação também para vocês que estão nesse momento fazendo técnico de enfermagem. Isso aí, gente, Cláudia, vamos lá. O quanto é importante, né? Vocês conseguem se perceber como vocês sendo um profissional essencial para o cuidado. Imaginem quantos técnicos, quantos enfermeiros, quantos profissionais de saúde estão sendo necessários nesse momento, né, gente? Cada vez mais. E quanto mais isso for à frente, para frente, né, mais ainda, gente. Então, vocês estão numa profissão que tem uma demanda muito grande, né? Então, vamos lá, vamos terminar a graduação, o técnico e trabalhar. O que eu gostaria agora, gente, então a gente já falou de como os sentimentos que estão nos acometendo no isolamento. Então eu trouxe aqui para vocês questões, né? Não digo que sejam dicas, né? Mas outra coisa que eu quero destacar também, gente, que isso aqui eu ia falar no início, só que como eu tive aquele atrapalho no início ali que vocês perceberam, eu não acabei não falando, mas vou dizer agora que todo esse referencial que eu estou utilizando aqui para essa live, estou embasado na Organização Mundial de Saúde, na OPAS, né? Fiocruz, né? Tudo a partir de evidências, tá, gente? O que a gente pode fazer para a gente se sentir melhor? Nesse momento vamos discutir e falar um pouco sobre isso.
né? O que eu posso fazer para me sentir melhor ou para mim não desenvolver nenhuma questão de ansiedade, de sofrimento, nada disso. É importante, nesse momento, mesmo a gente estando em casa, a gente ter rotinas, né? A gente criar rotinas. Né? Não criar, mas não perder as rotinas que a gente já tinha antes, né? Rotinas básicas, gente, na nossa casa. Como levantar de manhã, tirar o pijama, que muitas vezes acontece que por estar em casa a gente acaba trabalhando de pijama. E essas questões parecem ser muito simples, mas não são. Elas vão afetando diretamente na saúde da gente, porque a gente vai ficando desleixado, não vai tendo cuidado com a gente mesmo, né? Então, continuar com rotina de almoço, horário de café, de jantar, do banho, principalmente quem tem crianças em casa, isso é de extrema importância, de continuar aquela rotina, né? Não perder a rotina que a gente já tinha, né? Manter os cuidados, né? Um exemplo, cuidados básicos que parecem assim ser, nossa, mas tá, isso é saúde mental? É, gente, isso é saúde mental. É tu te cuidar, é tu fazer uma unha para te sentir bem, né? Te sentir cuidada. É tu fazer uma barba, né? Para os homens, né? Tomar um banho, colocar uma roupa limpinha, né? Eu trago isso, ajeitar o cabelo. Por quê, gente? Porque isso é saúde. Por que vocês acham? Isso é muito básico, né? Parece ser muito básico. Denise Machado entrou, minha querida. Beijo para todos que estão entrando, gente. É com imenso prazer que eu tô falando aqui para vocês. Pessoal da saúde mental aqui, bem feliz em ver o pessoal aí. Um beijo a todos. Voltando aqui, parece ser básico isso, né? Mas quando a gente está pensando assim, nós profissionais da saúde mental, quando a gente está lá num CAPS trabalhando em um serviço substitutivo, né, num residencial terapêutico, num CAPS, essas que parecem ser coisas básicas, que não precisaria a gente estar falando, precisa. Né? São coisas básicas, mas que tem que serem faladas. O cuidado, como isso que eu falei, o fazer a unha, a gente pode, num CAPS, por exemplo, para fazer com que as pessoas se sintam melhores, se sintam cuidadas, a gente pode ter a oficina da beleza. As pessoas chegam lá muitas vezes desmotivada, com um humor bem ruim, né, entristecidas, e aí entram para uma oficina da beleza e saem outra pessoa com outro humor, né, porque elas se sentem cuidadas, elas se sentem bem e acabam saindo de lá muito bem. Então, por isso que eu estou trazendo essa questão para vocês, da importância do cuidado. Parece que é uma questão, tá dado, é banal, mas não é, gente, é muito importante. Isso é saúde mental. Outra coisa, gente, os que já foram meus alunos sabem que eu vinha numa discussão bem forte nas nossas aulas com a questão da uso da rede, né, as redes sociais, internet, redes sociais. Por quê? Boa noite a todos que estão entrando, gente. Sejam bem-vindos. Por quê? Porque a gente tem estudos, né? Tanto aqui do Brasil, né? Como Canadá. Tem um estudo até do Canadá que traz isso, Ana, perfeito. Tem um estudo até do Canadá que ele traz jovens, né? Jovens e adultos jovens desenvolvendo ansiedade e depressão em função do uso da tecnologia, né? E também não só adolescentes e adultos jovens, mas também crianças em idade pré-escolar. Tipo, a partir de 2 anos, até 5, 6 anos, as crianças, a partir desse estudo lá do Canadá, foi realizado com 40 mil crianças, perdão. E ele trouxe resultados de que elas tiveram comprometimento, ou seja, prejuízo no desenvolvimento motor, cognitivo e emocional em função da tecnologia, né? Trago isso para vocês, para dizer que eu estava discutindo isso com os alunos, e os meus alunos que já tiveram aula comigo sabem do que eu estou falando, né? Da importância da gente ter o cuidado com o excesso
das redes, né, e da internet, para que não desenvolva essas questões, ansiedade, depressão e agrave cada vez mais a saúde mental, né, se isolando, né, em função disso. Mas, né, fazendo um contraponto, em função do isolamento, a rede está sendo favorável, né? Por quê? Como a gente não pode, é um fator que vem ao nosso auxílio, vem a nos favorecer, né? Como a gente não pode ter um encontro presencial com as pessoas que a gente ama, com os amigos, né? A gente não pode sair, não pode ir a uma festa, né? Nesse momento nada disso é permitido. Então as redes sociais, elas estão nos favorecendo, porque a gente pega, né, faz uma videoconferência, tipo, agora a gente não está tendo aula presencial, mas a gente está fazendo uma live aqui, usando da internet, para que nós possamos nos comunicar. Então ela está, nesse momento ela está nos favorecendo, né? Mas a gente tem que dosar esse uso, né? Ele não pode ser em excesso, né? Então essa questão a gente tem que cuidar das crianças, né, para não ficar só em função da internet, das tecnologias que acabam desenvolvendo ansiedade. Outra questão, gente, outras, né, importante é buscar, mesmo a gente estando em isolamento, a gente buscar ficar próximo virtualmente da nossa família, né? Manter não só a família, os amigos também, né, gente? A família, amigos, pessoas que nos fazem bem. Pensem assim que vocês devem manter e cultivar as relações que fazem bem, né? Porque isso a gente vai amadurecendo com a idade, né? Coisas que muitas vezes não nos fazem bem, não vale a pena a gente investir. Se não está me fazendo bem, eu não levo para mim. Então cultivem aquilo que faz bem, as relações que fazem bem, tá? Super importante para que a gente se sinta melhor em tempos de pandemia, né? Para que a gente tenha uma saúde mental melhor, ter uma boa qualidade de sono, é super importante a gente dormir bem, né? Tem que dormir bem, gente. Tem que ter uma boa alimentação, né? Uma boa alimentação, quando eu digo uma boa alimentação, é dentro do possível, né? Dentro daquilo que eu tenho condições e possibilidades, mas uma boa alimentação. As crianças, gente, importante, né? Como a gente já falou, não deixar que fique só na rede, na frente da TV. A importância de brincar, né? Brincar com as crianças. Nesse momento a gente está em casa, a gente consegue brincar, a gente consegue dar mais atenção a elas nesse período, né? Então a importância da gente estar com elas de fato, brincar e dar toda atenção. Dançar, gente, faz bem. Se vocês gostam de dançar, tem muita gente aí que eu sei que gosta muito de dançar. Eu particularmente passo quase que o dia dançando com meu filho, porque ele ouve os desenhos musicais, e ele quer dançar em todos, né? Então eu e meu marido, a gente tá dançando bastante ultimamente. Dançar, gente, né? Pegar sol, a importância de pegar sol. É difícil às vezes para quem mora em apartamento, né? Pegar sol, mas busca uma janela lá, algum espaço que pegue um sol, porque é importante, né? Ouvir uma boa música para relaxar, né? Faz bem. Atividade física também é super importante, né? Quem já fazia atividade física, mesmo estando em casa, continuar fazendo, porque é um fator que auxilia, né, no bem-estar, diretamente auxilia no nosso bem-estar. Falando todas essas questões aqui, eu queria contextualizar que tudo isso que eu falei aqui agora, nesse último instante aqui, dormir bem, se alimentar, brincar, dançar, fazer atividade física, tá, mas por quê? Né? Amo dançar aqui. Legal. A Joicilene Brasil. Amo dançar, é uma terapia, concordo contigo. Verdade. Todas essas coisas que a gente falou aqui agora, a gente tem que entender o porquê. Quem é da área sabe, mas tem muitas pessoas que não. E a gente tem que sinalizar isso, né? Nós, técnicos de enfermagem, enfermeiros, todos os profissionais da saúde, faz muita diferença, né? Com certeza.
nós profissionais da saúde, a gente tem que orientar os nossos usuários, porque não basta apenas eu orientar alguém, você tem que fazer exercício físico, você tem que ter uma boa qualidade de sono, você tem que pegar sol, se não fizer sentido para ele. Eu tenho que explicar o porquê, né, dessa necessidade, né, dele fazer o exercício físico, né, porquê, né, explicar que a gente tem neurotransmissor, e aí vem lá a anatomia, que muitos alunos aí não gostam, que eu sei, né, gente, da anatomia, que a gente, né, que os nossos neurotransmissores, eles liberam o hormônio do bem, né, a nossa serotonina, noradrenalina e dopamina, enfim, N hormônios, que a gente fazendo essas atividades aqui, a gente vai se sentir bem, a gente vai liberar serotonina e todos esses hormônios aí que nos fazem bem. Então é por isso que a gente tem que fazer, né? Só que a gente tem que falar para os usuários, a gente tem que falar para as pessoas, porque se não fizer sentido, o que não faz sentido para mim, gente, eu não faço. Outro exemplo que eu posso trazer para vocês aqui é, se chegar, um outro exemplo, chegar um usuário de, vamos pensar aqui, com diabetes lá na unidade que eu trabalho, na unidade básica, e eu somente dizer para ele, o senhor tem que cuidar dos seus pés, seu Paulo, um exemplo. Mas eu não disser para ele, não fizer sentido essa fala para ele, eu não disser o porquê que ele tem que cuidar dos pés, ele não vai cuidar, ou pior, ele vai descuidar, porque ele vai pensar que o cuidado é lixar o pé, é cortar bem a unha, né, e cortar, quando eu digo cortar aqui, gente, que machuque o cantinho e aí ali vai abrir uma ferida, ou ele vai lixar muito e já um trincadinho que tinha ali no pé vai piorar e pode abrir uma lesão ali. E aí pro diabético, vocês sabem bem o que acontece, né? É problema. Então, foi uma falta de orientação ou uma orientação errada para uma pessoa leiga que não sabe, que vai entender e vai fazer um cuidado que na verdade vai estar sendo um descuidado. Então tem que fazer sentido. Eu tenho que explicar para ele o porquê que ele tem que cuidar o pé. Seu Paulo, o senhor tem que cuidar o pé, porque, e aí eu posso pegar uma caneta, né, e cravar ali no pé dele. O senhor está sentindo? O quanto o senhor sente? Qual é a sua sensibilidade no seu pé? Ele tem que entender que ele tem que cuidar do pé no sentido de que ele vai perdendo a sensibilidade do pé em função da diabetes. Se ele não entender isso, não vai fazer sentido. A mesma coisa quando a gente indica ou prescreve todas essas atividades aqui para um usuário que está em sofrimento, né? Se ele não entender a importância da atividade física para a mente, para o ânimo, para o humor dele, não vai fazer sentido, ele não vai fazer, né? Então, nesse sentido aí que eu quis trazer essas questões. Pessoal, acredito que era mais ou menos isso, né? Que eu me propus a falar aqui hoje, sobre como a gente tentar, nesse período, ter uma saúde mental melhor, né? Os fatores que estão diretamente influenciando a nossa saúde mental nesse período. Quero agradecer a todos, né? Eu acredito, espero que tenha contribuído com vocês, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma, espero que vocês tenham gostado, mesmo com o meu atrapalho inicial ali, né? O meu atraso. Quero dizer que estou com muita saudade, né? Espero que logo nós possamos nos encontrar em sala de aula, né? De fato ali, estou com muita saudade. Agradeço a todos que participaram, que desprenderam um pouco do seu tempo para me ouvir aqui. Outro pedido que eu faço que vocês continuem todos seguindo as orientações, né, as orientações das autoridades de saúde, continuem se cuidando, gente, porque só assim a gente se cuidando, cada vez mais a gente vai conseguir sair dessa pandemia, né? Dizendo para vocês, eu e a minha família, a gente está 100% em isolamento, a gente não sai para nada, somente para o mercado, quando a gente tenta sair o mínimo possível, né, uma vez por mês, só a Valquíria chegando ou saindo, minha amada, vi agora,
minha colega lá de Santa Maria, super enfermeira, doutora em enfermagem lá de saúde mental. Tá, pessoal, desculpa eu não poder citar todos, mas eu vou responder a todos que entraram, com certeza. Saudade de todos. Gostaria também, o pessoal ali fazendo comentários, Marlene ali que eu falei, minha amada, tá aqui no meu coração, quem me constituiu como enfermeira de saúde mental. Agradeço imensamente, te amo muito, minha querida, tu sabe disso. Mas voltando aqui, gente, então gostaria de agradecer, né? Pedir para quem puder, fique em casa, né, gente? Porque quanto mais a gente circular, né, vamos cuidar dos nossos colegas, né? Porque eles estão lá na ponta, nos hospitais, trabalhando, dando o seu máximo para cuidar de todo mundo. E a gente sabe que, principalmente aqui em Porto Alegre, está bem complicado, né? Os hospitais lotados. Então, vamos ficar em casa, vamos cuidar dos nossos colegas. Então, se puder, fique em casa. E eu gostaria de oferecer para vocês, eu trouxe aqui, eu tive o suporte, né, da família aqui para organizar a live, né, que eu, como vocês sabem, eu não sou muito adepta à tecnologia. E aí o meu marido arrumou aqui o cenário, trouxe uma plantinha aqui, vocês estão vendo aqui? Eu quero presentear vocês com ela como um simbolismo. Para mim ela tem um simbolismo muito forte, que é um lírio da paz, porque eu recebi esse lírio, gente, de uma aluna no final de uma aula, de um componente, que ela me trouxe. Se ela estiver assistindo a live, ela vai saber quem é. E ela me trouxe e me verbalizou a seguinte frase: professora, eu te trouxe esse lírio da paz, é um lírio da paz, porque nas tuas aulas tu me passou muita tranquilidade e paz. Então eu te trouxe como um carinho, foi um carinho que eu tive por ti, que eu me identifiquei, e por toda a tranquilidade que tu me passou. Então agora eu gostaria de oferecer para vocês que fizeram parte da minha live aqui, esse lírio da paz, para que vocês tenham paz na casa de vocês, tá, gente? Aí vai o lírio da paz, tenho muita paz aí, tá bem? Esse cenário aqui foi o meu esposo que me ajudou a organizar. Colocou até um incenso aqui para me trazer bons fluidos. Agradeço a ele também que está assistindo a live com o nosso filho lá na sala. Tá bem, gente? Muito obrigado, né? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, né? Deixem os seus comentários, vou responder todos no final. E é isso. Uma saúde mental, muita saúde mental, na verdade, é o que eu desejo para vocês. Fiquem com Deus e se cuide. Beijão para todos.